deixando os músculos do corpo bem descontraídos, para que possamos repousar, vamos nos concentrarmos na figura meiga do Mestre Jesus, Jesus com seus cabelos longos, tocando os ombros, olhar sereno, tranquilo, nos envolvendo na sua paz, estendendo os braços para nós, o Cristo vivo, redivivo, nos chamando, dizendo: deixar a vida a mim, os pequeninos. E hoje somos os pequeninos à procura do Cristo Jesus, pedindo a Ele que nos ampare, que nos dê forças para que possamos continuar a nossa jornada aqui na Terra, de forma que a cada dia possamos melhorar os nossos sentimentos, que possamos aprender a amar o nosso próximo, que possamos aprender a amar a nós mesmos, e que possamos fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo fizesse a nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Vamos falar hoje de uma epístola de Paulo. Paulo escreveu para os Romanos. Eu gosto de falar de Paulo porque muitas pessoas, principalmente nós espíritas, que não temos contato com a Bíblia, né? Não sabemos o que são as epístolas e que Paulo andou aprontando na vida, né? E Paulo é um exemplo, porque nós acreditamos que, na maioria das vezes, ou a grande maioria acredita, que para ser um espírito bom, de luz, para, na hora do nosso desencarne, ter o mérito de ter Jesus aqui para nos receber, é muito difícil. Quem pensa assim? Imagina que a hora que a gente desencarnar, vocês todos que estão aqui acreditam que não vamos morrer, não é verdade? Então, vamos desencarnar, vamos falar meio bobão, a gente vai precisar de um babá para nos ajudar, né? E aí vem o Cristo para nos ajudar. Parece ser difícil? Vocês acham que é difícil ter esse privilégio? Por exemplo, a gente vai chegar na maternidade, né? É lógico, tudo depende do dinheiro que o nosso pai tem na hora que a gente está chegando aqui na Terra, né? Se tiver bom bolso, a gente vai chegar lá no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, né? Vai estar toda aquela comitiva lá, vai ter médicos de todos os tipos lá para esperar a gente.
Se tiver uma Unimed, já vai ser, né? Cai o nível, mas ainda vai estar razoável. Se não tiver nada, vai lá para o UPA. Aí não vai ter cesárea, vai ficar esperando a dilatação. Se tiver a sorte de estiver dentro de um ônibus e o motorista saber ajudar o parto, ou se estiver num sítio, tiver lá uma, como chama as parteiras? Depende de quando a gente chega aqui, né? Depende do bolso. E na hora do desencarne, tem que ter uma equipe também. Da mesma forma que precisa cortar o cordão umbilical, precisa cortar o cordão umbilical espiritual que liga o corpo perispírito ao corpo material. Esse cordão ele tem uma diferença do cordão umbilical, que esse cordão umbilical que liga o bebê à mãe, ele é material, tem um certo comprimento. O espiritual, ele tem uma elasticidade. Por isso que quando nós dormimos, que o perispírito se desprende, e aí a gente viaja nos sonhos, né? Então esse cordão se dilata e permite essa expansão. Quem já teve pesadelo? Vocês estão com medo de responder ou nunca tiveram pesadelo? Já? Aí você volta para o corpo assim, daquele alívio, né? Graças a Deus, eu estou vivo aqui. É porque aí, como nós estamos ligados por esse cordão, alguém está querendo nos pegar do lado de lá, aí a gente volta para o corpo, que é o nosso refúgio. Aí a gente acorda, alegria. E se a esposa que está acordando, fala, que não me acordou antes, que demorou, né? E também, lógico, quando a gente faz uma prece, aquele que já é um bonzinho, que não é trevoso, né? Aí vai para lugares bons, vai ouvir uma palestra, vai ouvir uns bons conselhos. Aí são sonhos agradáveis, né? De aprendizado. Então, como eu estava falando, Paulo, ele era um homem doutor da lei de Moisés. Ele acreditava na lei de Moisés. Ele era doutor desta lei de Moisés. E ele pregava na sinagoga. E ele era o responsável de Roma, lá em Jerusalém. E ele combatia o cristianismo. Ele perseguia, ele mandava prender os cristãos e matar. Ele era boa pessoa. Só que ele fazia isso porque ele tinha aprendido segundo a lei de Moisés e o Cristo veio trazer algo diferente que na época não conseguiram compreender, né? Como todas as ideias revolucionárias novas levam um certo tempo para ser aprendida e compreendida pelas pessoas. Mas quando ele compreende, ele estava indo de Jerusalém para Damasco, justamente para ir combater lá um foco do cristianismo que estava se desenvolvendo em Damasco,
foi quando Jesus apareceu para ele. Jesus já havia desencarnado por volta lá do ano 34, assim. Jesus já havia desencarnado e aparece para ele, para Paulo. E aí tem aquela história que o cavalo empina, ele cai, fica desacordado, fica cego e tal, e Jesus conversa com ele, porque tu me persegues, aquela coisa toda. E aí ele se transforma e começa a ser cristão. Ele abandona o posto que ele tinha na sinagoga, abandona o posto que ele tinha no Império Romano e passa a ser um cristão. Os próprios discípulos, que passaram a ser então os apóstolos, não confiaram na conversão de Paulo. Rejeitaram Paulo, a companhia dele. Porque Paulo perseguiu e matou e tentou perseguir Pedro e os outros que estavam lá na casa do caminho de Jerusalém. E aí, de repente, aparece o Paulo, né? Ele chamava-se Saulo de Tarso. Aí, quando ele se converteu, usou o nome Paulo. Aí aparece Paulo, fala, não, eu me converti, usando uma túnica simples e tal. O pai deserdou, não deu nada para ele, todo mundo, os amigos falaram que ele tinha ficado lelé da cuca com a queda do cavalo e tal. Aí os falaram, será que é verdade, né? E não deixaram ele ficar lá na casa do caminho. Bom, e ele foi um dos maiores divulgadores do cristianismo. Ele foi pregar em vários países. Ele foi o que mais saiu lá do foco de Jerusalém e viajou. Então ele ia e ficava 2, 3 anos num país e fundava lá uma igreja. Depois ele ia para outro país. Nesses intervalos ele era preso por estar divulgando o cristianismo. Mas devido à origem dele de romano, ele não era morto. Ele ficava preso, ele tinha os privilégios pelo fato da cidadania dele de romano. Então ele ficava preso e tal. Aí o que fazia? Por isso que tem a carta dele para Coríntios, Romanos e vários outros, que são os lugares onde ele foi e fundou a igreja. É lógico que sempre surgiram dúvidas. Então, o que eles faziam? Sabiam que Paulo estava preso em tal local, aí mandavam uma pessoa lá com um monte de perguntas. E ele, já que estava preso, não tinha o que fazer, ele respondia, né? Por isso que nasceram aí as epístolas ou as cartas de Paulo a todas essas localidades. Então, aqui nós vamos ler uma que ele escreveu para os romanos. E Paulo, pelo todo esse trabalho que fez, ele foi morrer no ano de 76 em Roma, quando ele estava lá pregando, aí foi preso e o mataram, né? E teve o privilégio de Jesus estar lá para recebê-lo na hora do desencarne. Jesus foi um dos médicos lá para cortar e amparar Paulo na sua volta ao mundo espiritual. Então vejam, contei essa história do Paulo porque tem muitas pessoas que reclamam da vida. Hoje eu estou assim, hoje eu estou desanimado, porque a vida está difícil, porque a inflação está não sei o quê, as coisas no mercado estão caras, o ônibus está lotado, hoje está fazendo muito
sol, amanhã diz que vai chover. Não tem gente assim? Fala a verdade. Tem, né? Meu defeito é passar a mão aqui e sentir saudade no meu cabelo. Mas só, não reclamo, só sinto saudade, né? Mas tudo bem. Às vezes até foi uma peruca. Cadê a Regiane? Você estava falando de peruca, você traz uma semana que vem? Ah, você falou que gosta tanto, eu fiquei contente. Tá bom, fica para depois. Mas a pessoa reclama, mas olha o Paulo que fez. Em uma encarnação, olha o salto que ele deu. Então basta o que, gente? Vontade. Para quem perseguia e mandava matar cristãos, e ele, como os soldados não estavam dando conta, ele mesmo, como o mandante maior, ele foi para lá para resolver a questão e mudou e converteu tudo, se transformou. Por isso que no Espiritismo nós falamos muito na reforma íntima, que é fazer o que o Cristo disse: deixai morrer o homem velho e nascer o homem novo. O que é morrer esse homem velho? O homem cheio de coisas ruins, de orgulho, de vaidade, de reclamações. E nascer o homem de bom ânimo, de boa vontade, que sabe amar, que não tem língua para falar mal do outro, que não tem o olhar para ver as maledicências. Esse é o homem novo que Jesus se referiu. E é essa é a reforma íntima que nós precisamos fazer. E se nós fizermos isso, tendo a boa vontade de trabalhar como Paulo teve, nós podemos conseguir o que ele conseguiu em uma encarnação. Vocês não tinham pensado nisso, fala a verdade. Tem gente que pensa que a gente precisa passar anos, encarnações e encarnações. Ah, não, eu tenho que vir ainda mais 20 encarnações. Se a gente demorar 100 anos em cada encarnação, entre desencarnar, ficar um tempo lá e voltar, são 20 encarnações, são 2.000 anos. Faz 2.000 anos que Jesus veio, mais 2.000 anos são 4.000 anos. Não precisamos, para que esperar tudo isso? Podemos resolver nessa, é só seguir Paulo. Quem quer seguir Paulo, leia o livro Paulo Estevão. É o livro que narra toda a trajetória dele. Bom, já que eu dei meu recado, vou pegar meu banquinho e me retirando. Aí, o que vamos fazer com Paulo? Pegar como um guia de conduta para a nossa vida. Então, quando nós acharmos que as coisas estão difíceis, que nós estamos cansados, que é muito problema um atrás do outro, vamos ler Paulo Estevam e falar: não, ele teve problema para chuchu. Tanto é que ele chegou a ser preso várias vezes. E viajando, imagina viajar no mar com aquelas super navios que tinha 2.000 anos atrás, né? Quantas vezes naufragou. Não é porque está trabalhando para o Cristo que não ia ter tempestade, não. Tinha tempestade, o navio afundava também. Porque nós achamos, não, estou trabalhando para o Cristo, se acontecer alguma coisa de ruim, cadê meu anjo da guarda? Onde ele estava? Tem gente que é assim, acha que ser espírita
é um passaporte para estar livre de tudo. Não é, gente. Ser espírita não é nenhum passaporte, não. Aquela história que a igreja inventou para construir a igreja de Roma lá, que vendia indulgências, né? Foi um festival, para quem tinha dinheiro, comprou indulgência para caramba. Foi o maior trote, né, que a igreja aplicou nos cristãos. Ajuda a construir, compra indulgência, filho. Tantos R$ 1.000 lá, dinheiro de Roma lá, ia ganhar tanto de indulgência no céu. Não é assim, né? Isso é só os católicos lá que inventaram. Isso é coisa de homem, não é coisa de Deus, não. Então, coisa de homem se resolve aqui. Mas, coisas de Deus não se misturam. Então, se nós estamos fazendo uma coisa para Deus, não vamos pensar que isso vai isentar de passar pelas nossas dificuldades. Porque senão seria fácil, né? Todos nós vamos ser espíritas. Pronto, o mundo vira uma maravilha. E aí, como Deus ia julgar? Esse aqui está sendo espírita de verdade ou por interesse? É uma barganha? Né? Bom, então vamos ver o que diz o capítulo 7, versículo 10 da Epístola de Paulo para Romanos. Ele fala: descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu a morte. Poxa, que coisa que Paulo foi descobrir, hein? Aí eu vou ler até o 14, porque não dá para entender muito só no 10. Depois o número 11 diz: pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, que foi o número 10, né? Enganou-me e por meio do mandamento me matou. 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E o número 13. E então, o que é bom se tornou em morte para mim. De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Número 14. Sabemos que a lei é espiritual, e contudo, eu não sou, né? A lei é espiritual, mas Paulo não é espiritual, né? É ainda preso à matéria, né? Fui vendido como escravo ao pecado. Era complicado, né? Sem o espiritismo entender essas coisas aqui, né? Fala a verdade. Eu fico pensando assim, quando Jesus esteve falando, ele falando, tudo bem, para quem teve a oportunidade de ficar lá na praia de Cafarnaum, ouvindo Jesus falar, mas depois pegando esses textos que os apóstolos deixaram, fica complicado, né? Ainda bem que veio o Espiritismo e trouxe o Evangelho de uma forma mais tranquila, mais suave para nós. Mas, por exemplo, o carro é bom, não é verdade? Mas nós, motoristas, é que não somos, né? Não fazemos a manutenção, aí saímos com pneu careca numa chuva, querendo fazer uma curva com a velocidade acima de que
recomenda o bom senso, né? Aí derrapa e cai numa ribanceira e morre. Não foi o carro que matou, né? Foi a nossa falta de bom senso, na verdade. Então, aquilo que poderia ser uma coisa aprazível para nós, para diminuir nosso tempo de viagem, de deslocamento, permitir um passeio, coisa assim, nós mesmos acabamos fazendo uma arma para nós. Então é mais ou menos isso que ele fala do mandamento e o que ele acabou trazendo para si. Agora vamos ver o que Emmanuel, através de Chico Xavier, traz para nós sobre essa epístola de Romanos. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião ele alimenta do moinho, o que é o grão de trigo? Imaginem vocês, né, um grãozinho de trigo chegando ali na boca de um moinho. O que vocês vão falar que o moinho é? Um monstro, né, que vai me devorar, não é o mínimo? Ou vai gritar, ai meu Deus, me socorra. É mais ou menos isso, nem vou ler aqui o que está escrito. Se indagássemos a madeira com respeito ao serrote, o que a madeira ia informar-se ao gosto que é o serrote? Vai amputar minha perna? E às vezes amputar a perna, gente, você já está conseguindo visualizar o ser espiritual que nós somos, às vezes não é um mal maior, né? Vai nos livrar de um problema, uma infecção, se expandir por todo o corpo. Melhor perder só a perna, né? E continuar com o corpo saudável. Então aí a gente vai, hora que acordar e ver que está sem perna, a gente vai agradecer a Deus, né? Obrigado, Deus. Só foi a perna, né? Eu ainda tenho toda a força para frente. Percebe a diferença? Como nós vamos mudando a forma de enxergar a vida? Porque nós vamos pensar na eternidade, no ser espiritual que somos. O caixão vai ficar só essa carne. Nós continuamos. O espírita costuma falar muita coisa errada. E uma delas é falar o meu espírito. Já ouviram o espírita falando isso? O meu espírito, a hora que eu desencarnar, vai para tal local. Normalmente ele acha que vai para local bom, né? Eu nunca ouvi falando do espírito falando, a hora que eu desencarnar, eu vou para aquilo que o católico chama de inferno. Aquele vale lá do escuro, né? Nunca ouvi um espírito falando isso. Não, a hora que eu desencarnar. Eu assim, costumo falar que eu vou para os braços de Maria, mãe de Jesus. Não é? Que ilusão, né? Eu gosto de ser iludido. Não é meu espírito. Nós somos o espírito. Quem pensa é o espírito. Quem fala é o espírito. Quem sente as coisas, quem tem sentimento é o espírito. Quem tem sentimento de ódio é o espírito. Quem tem sentimento de amor é o espírito. O coração, a gente fala que o sentimento está no coração. No coração é uma máquina que só bate, é um motorzinho, né? Não é elétrico porque não está ligado na eletricidade, mas é um fluido aí que a hora que se separa do espírito, para tudo. Então, quem comanda tudo
nós somos espíritos. Isso aqui é um corpo de carne. Isso aqui é uma roupa de tecido. Isso aqui é uma roupa de carne. Isso aqui vai lavar, depois vai para o guarda-roupa. Esse aqui vai também lavar, né? Eles dão banho, né? Eu queria ser enterrado sem dar o banho, né? Isso que não pode. Depois vai para o guarda-roupa lá do túmulo. Percebem? Nós somos espírito. Então não é meu espírito, eu sou o espírito. Percebem a diferença? Faz toda a diferença isso. Então, eu sou um ser imortal. Não sou eterno, porque eterno é Deus, que não teve começo e não teve fim. Nós tivemos começo, então somos imortais. Tivemos começo e não teremos fim. Ok, isso aqui é uma sabedoria imensa, gente. Quando nós conseguirmos internalizar esse pensamento, não teremos mais problema em nossa vida. Olha que reconforto que essa doutrina espírita nos traz, e sabemos que somos seres imortais, e se tem uma coisa que está determinada por Deus, que está fixa, que estamos condenados, é um dia sermos espíritos felizes na escala que Cristo está, que é a escala maior, a escala crística. Todos nós chegaremos à escala crística. Não tem escolha. Podemos dar volta? Podemos. Aí vai depender de cada um. Podemos fazer como Paulo, linha reta. Aquele foguete que vai para a lua. Apesar que ele faz curva, né? Mas, coloca aí, barzinho aqui, não sei o que ali, jogo de futebol, não sei o que para lá, uma mulher para cá, outra para lá, aí gosta de homem também para cá, outra para lá, vai dando volta, a escolha. Mas um dia vai subir, vai melhorar. Aí é questão de escolha, é questão de inteligência. Fala a verdade, não é questão de inteligência. Todos aqui já passamos dos 20 anos, eu acho. Você tem mais de 20 anos? E você, tem? Nós todos já passamos dos 20. Quando nós entramos na escola, lá na primeira série, todo mundo, como diz o livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Não sabíamos das coisas. Vem lá a professora e começa a explicar um monte de coisas, a gente não entende nada porque estamos aprendendo aquilo, mas a gente vai repetindo, né? E vamos de ano em ano aprendendo as coisas. Mas tem aquele aluno que já no primeiro ano senta lá no fundão para fazer bagunça, não, que não são vocês, né? Não são vocês. Senta lá no fundão para fazer bagunça. Senta lá no fundão para colar, né? Senta lá, não sei o quê. Tem aqueles que, em vez de fazer a lição, vão jogar bola, né? Quando chega lá na... Então, a classe, vamos supor, começa... Aqui na minha tempo, a aula começava com 30 alunos, mas hoje acho que começa com uns 40 ou mais. 1 por 40, começa com 40. Chega no primeiro ano, quando tinha a prova, né? Agora entra 40, a prova 41, mas vamos supor que repetisse.
Aí passa, sei lá, 38, no primeiro ano. No segundo ano, dos 38 vai passar 36, vai. Quando chega no quarto ano, aumenta a repetência, porque aí as meninas já estão numa idade que elas não vão jogar bola igual os meninos, mas elas vão paquerar, né? Vai ficar falando, você viu lá que tá bonito, né? Não é assim que fazia? Então, aí aumenta a repetência, aí já vai sair 35 lá, da quarta série, depois vai para a quinta. A hora que chega na oitava, já tem só uns 30. Tem uns que estão atrás, tem uns que já desistiram, né? Vai chegar no colegial quanto? Chegar numa faculdade quanto? Aí vai trabalhar, tem um que vai ser servente de pedreiro, naquele solão, outro vai ser um balconista, já vai ser mais suave, né? Outro vai fazer alguma coisa melhor, outro vai ter um salário melhor, né? E assim por diante. Então, veja, não é uma questão de inteligência, é que é lógico, quando ele está lá no primeiro ano, ele não consegue enxergar o que isso significará para nós 20, 30 anos para frente, não é? Nós somos aquela criança com 7 anos que não consegue imaginar lá pelos 37, lá pelos 45, lá pelos 60. Nós somos essa criança aqui encarnados hoje, que não conseguimos imaginar o quanto seria importante para nós nos esforçarmos ao máximo para tirarmos 10 em todas as lições. Para darmos um salto como Paulo deu, em vez de ficar dando voltas, escolhendo as coisas mais fáceis. Lucas, já terminou aí? Passa a cola para mim. O Lucas é bonzinho, passa. A gente é aprovado. Mas aí na hora de chegar a procurar emprego, aí não tem para quem pedir a cola. Aí a mãe fala, meu filho não tem sorte. Foi fazer o teste e não passou. O filho da vizinha passou. Ainda fica brava com o filho da vizinha que tomou a vaga do filho. Ela não vê, durante os 15 anos que o filho ficou na escola, como foi. Ela deixou ele ficar jogando bola, deixou ele fazer tudo, deixou ele para farra, né? Nunca cobrou a lição dele, e o outro ficou lá estudando, tal. Entende? Nós somos esse aluno na escola da vida. Acordemos, gente. Este é o chamado do Cristo. Então vamos ver. Falamos do trigo, falamos da madeira, agora vamos falar da parte espiritual. Que é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado. Então veja, o que é o corpo disciplinado? O trigo passando lá pelo moinho, o que sai para nós? Ele passou, foi disciplinado lá pela dor, né? E o que a gente vai colher? Um alimento, né? A madeira vai servir para nós, ela passou pelo serrote, pela dor, vai servir para nós, para alguns instrumentos, como uma mesa, um banco e outras coisas tantas. Fazer uma casa que nos abriga, né? Então, que é do corpo disciplinado, do sofrimento
purificador e do obstáculo asfixiante. O espírito ressurge, sempre mais aformoseado, mais belo, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Isso aqui é bonito demais, gente. Parece um poema. Nós vamos, depois dessas dificuldades, nós vamos ressurgir para a imortalidade. Não é ressurgir para uma semana de glória, não. É para a imortalidade. Não é uma coisa perecível, que depois de amanhã somos esquecidos. É para a imortalidade. Então, bendita é a dor, porque a dor lembra despertador, nos desperta para ir trabalhar, nos desperta para nos movimentarmos, nos desperta para o Cristo Jesus. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. Sabe quando você perde o emprego? Não é uma derrota. Você ficou um ano desempregado, mas aquilo não é uma derrota. Aquilo é porque você começou a trabalhar, só teve sucesso. Aí você vê um cara na rua procurando emprego ou pedindo um dinheiro, e você fala, você não vai trabalhar, né? É que você nunca soube o que é passar um desemprego. Aí você precisa passar por uma situação dessa para você dar valor. É que você sempre teve sucesso, você fez uma boa faculdade, sempre, né? E você foi aproveitando que os outros iam ficando mais velhos e as vagas iam surgindo para você, e você foi crescendo. Aí uma hora Deus precisa te cortar a asinha para você repensar a vida. Às vezes uma doença, gente, é para nos fazer parar. A sua vida está tão corrida que você não para, não pensa para perceber que Deus existe. Que existe algo além daquilo que você está pensando para amanhã. Eu precisei fazer um exame para renovar a carteira de habilitação e o Detran marcou um oftalmo que só atendia de quinta de manhã e na sexta à tarde. Eu falei, poxa vida, mas isso nesses 2 dias, eu não tenho, no outro dia eu não tenho. Eu não posso trocar de outro, desse oftalmo aí, que tem que ser registrado lá no Detran, lá. Aí eu fui no Detran pedir isso, né? Então, você tem que ir lá nesse oftalmo, pedir para ele fazer uma carta, não sei o que, aí você vem aqui, a gente remarca. Caramba, complicação, hein? Porque eu não tinha tempo para ir na quinta e nem na sexta, né? Eu fiquei doente, fiquei 1 mês sem sair de casa, só atrás de médico. Arrumei tempo para ir lá, tranquilo. Cadê os problemas que eu não tinha tempo? Resolvi uma doencinha para eu achar um tempinho para ir na quinta ou na sexta. Eu tinha segunda, terça e quarta. Aí ele não podia e eu também não podia ir na quinta e sexta. Aí eu fiquei 1 mês aí com soluço, com não sei o quê, papapá, pneumonia. Agora foi tudo pro brejo mesmo, vamos fazer na quinta. Percebe? E às vezes a gente acha que tudo na vida é mais importante. Aí vem uma doencinha e mostra aqui. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna.
engrandecimento na vida eterna. Então, não vamos falar assim que venham as dores, que venham os problemas, né? Mas, se vier, vamos fazer uma oração. Pede a Deus força. Não vai pedir para Ele tirar os problemas, não. Ele não vai fazer isso. Pedir forças, pedir paciência, pedir inteligência para achar solução. Não vamos pedir solução, não, que Ele não vai dar. Vamos pedir a inteligência para que a gente consiga poder visualizar, poder pensar. Sabe quando surge aquela coisa que a gente fala, não, eu vou fazer isso? Não, respira até 1. A gente aprende a falar que é para contar até 10, né? Se contar até 1 já está bom, gente. Já é um grande passo. Se puder contar 2, melhor. Se puder contar 3, melhor. Se puder contar 10, né? Se puder contar até 1001, melhor. Mas se contar até 1, já é um tempinho para aquele sangue que estava aqui abaixar até aqui. Ó. Já é um grande passo. Aí a gente vai pedindo assim a Deus forças para ultrapassar os obstáculos, para ultrapassar as doenças, ultrapassar tudo que surgiu. Pedindo a inteligência para poder achar os caminhos, para solucionar os problemas. Pedindo compreensão, né? Porque a primeira coisa que vem, a gente já quer acabar com os cunhados, com essas sogras, com o não sei o quê, né? De paciência, harmoniza, faz um relacionamento mais suave, que a vida fica melhor para nós. Porque se a gente causa um problema na família, vai ficar um desastre. Então, pede, respira, sai, dá uma volta no quarteirão, volta como se nada tivesse acontecido. É assim. E se nós começarmos a agir assim, nossa vida fica uma maravilha. E lembre-se, estaremos construindo para a eternidade. Imagine ficar assim ao lado de Jesus. Não é maravilhoso? Pode pensar? É isso que nós vamos construir, gente. Isso é possível? É sonho? Não. É um desvairamento do meu pensamento? Não. Quem disse isso? Allan Kardec. Quem disse primeiro que Allan Kardec? Jesus. Jesus disse, eu vou construir um reino para ele? Não, para vós, para nós. Se ele foi construir um reino para nós, é porque a porta está aberta para nós. Não porque ele ia construir. E ele disse mais, tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. Vocês já imaginaram nós fazendo mais do que Jesus fez? Parece impossível. Mas quando nós estávamos na escola, lá no 7º ano, que o professor era o nosso ídolo maior, dava para imaginar que nós poderíamos chegar e até ultrapassarmos o professor? E nós não vimos tantos casos assim na vida? É o que o mestre disse, o mestre Jesus. Sigamos o mestre como nosso exemplo.